gratuitas e de fácil uso, né? Então a gente vê no universo desde a coleta de dados, né, até a visualização, a gente tem inúmeras ferramentas. O Excel hoje em dia já é uma ferramenta básica de apuração jornalística, né? O jornalista que sai da faculdade e não sabe Excel hoje em dia está fadado aí a um lugar um pouquinho menor aí na escala de importância dentro da redação. E a gente tem mais duas outras coisas que influenciam bastante esse universo aí do jornalismo de dados, que é a onda das leis de acesso à informação pelo mundo. No Brasil, em maio de 2012, a gente teve a nossa lei de acesso sendo iniciada, né, entrou em vigor, e pelo mundo a gente já tem leis de acesso há muito mais tempo. Então, essa onda de abertura, né, e o movimento Open Data também favorece bastante a entrada dos dados no jornalismo. Por fim, os leitores eles querem cada vez mais ser usuários, né? A posição passiva do receptor de informação, ela tem sido quebrada cada vez mais, e a gente vê os leitores questionando as metodologias jornalísticas, buscando entender um pouco mais qual foi o processo de apuração e além disso, buscando ver o seu próprio contexto naquela história. Então, hoje, no jornalismo de dados, a gente vê que funciona muito bem quando a gente tem visualizações em que você consegue apresentar para o leitor ou dar a possibilidade dele ver o próprio contexto ali. Então, você está falando, né, dos candidatos às eleições municipais no Brasil. E o cara que vive lá na cidade, em Araraquara, né, no interior de São Paulo, ele quer saber o que acontece com os candidatos da cidade dele. Então, ele busca ali, dentro daquele universo, se ver refletido, né, e participar mais ativamente, entender mais dentro desse processo de formação onde que ele está no mundo. E o que dá força também ao jornalismo de dados é muito o que dá força à própria ideia de Big Data, né, como esse movimento aí que tem se fortalecendo e que tem um certo apelo em várias áreas, né? A ciência como um todo, ela tem trabalhado cada vez mais com a ideia de coleta de dados e análise de dados. Por que isso? Primeiro porque a gente vê cada vez mais e se prova isso, né, com os estudos. A Júlia estava aqui falando, a Júlia é minha amiga, inclusive, estava aqui falando da pesquisa que eles fizeram, da coleta de dados de Twitter, né? Então, isso tudo pode revelar para a gente novos conhecimentos sobre o mundo, né? O que as pessoas têm falado, como uma doença ela se espalha em determinadas áreas, né? Você consegue identificar novos padrões e correlações. Então, coisas que antes a gente não conseguiria ver, porque a gente não tinha essa ideia geral, né, o panorama geral. E quando a gente está trabalhando nas ciências sociais, a gente teve durante muito tempo esse embate, né, meio que do Gabriel Tarde ali, querendo pegar um microcosmo, e aí você vê toda uma outra linha de macro, né, análise, e hoje em dia a gente consegue ver o macro ao mesmo tempo que a gente consegue entrar e ver um detalhe ali, né? Então a gente consegue saber de milhões de tweets qual é a tendência ali da fala e ver também quem são os atores que estão influenciando, em quais momentos aquilo ali tendeu mais para um lado ou para o outro. Então é todo um universo novo que se abre também para as ciências sociais, mas também para explicar aí controvérsias e fazer cartografias de controvérsias. Um outro ponto que fortalece aí esse sonho da Big Data, né, nas ciências é a ideia de que amplia a transparência e o controle social. Então hoje a gente tem cada vez mais também uma cobrança pelo acesso aos dados de governos, de empresas, né, embora isso a gente ainda esteja na fronteira do debate em que a gente quer acessar os dados. Eu acho que a próxima fronteira é como que esses dados são produzidos e qual é a real confiabilidade que a gente pode ter nesses dados, né, como cidadãos.
Como é que a gente pode se empoderar, inclusive, das próprias ferramentas de produção dos dados, né, que não estão à nossa disposição. E aí a gente entra em diferentes assuntos, transparência de algoritmos e por aí vai. Mas é uma ideia que ainda é muito forte atualmente, que a gente persegue essa da transparência das instituições como um todo, né? E não só das instituições, mas também meio que uma meta transparência, que é a transparência das próprias metodologias, né? De como que a gente chega lá. Agora, com as promessas a gente também tem vários desafios aí, né? E o primeiro deles é a gente pensar se realmente com dados massivos, aí a gente tem insights massivos também, né? Se a gente consegue realmente extrair essas informações que a gente busca, informações valiosas da Big Data, né? Das grandes bases de dados. E por que isso? Porque, primeiro que quanto mais dados a gente tem, mais chance existe de haver algum erro ali, né? Os dados, eles, por mais que a gente tenha algoritmos trabalhando para a gente, né, ou técnicas computacionais cada vez mais avançadas, a gente vê, quando a gente está trabalhando com grandes bases de dados, atualmente eu tenho trabalhado muito com a base de dados do TSE, porque, enfim, o assunto eleição está forte nesse momento. E aí, quando eu vejo aquela base, que é uma base enorme, né, com mais de 300 mil linhas, pegando todos os candidatos a vereador de todos os municípios, aí você vai vendo que, mesmo trabalhando as análises computacionais, tem erros que só o seu senso crítico pode apontar. Então, o algoritmo ele não aponta para você. Você só consegue entender aquilo ali, obviamente o algoritmo vai te ajudar a fazer análise, mas só o seu senso crítico mesmo, o seu entendimento do contexto, né, se você sabe quantos são os municípios brasileiros, se você sabe o padrão que veio sendo feito nas últimas eleições, se você entende um pouco a dinâmica da política, aí você consegue ter esse senso crítico e avaliar ali que existe um erro naquele dado. E aí você liga para o estatístico do TSE e conversa com ele e fala, olha, tem um erro no seu dado aqui e tal, por que isso aconteceu? E aí você consegue trabalhar numa perspectiva mais crítica e menos enviesada com esses dados. Mas as chances de erro são muito maiores, especialmente se você trabalha na sua perspectiva de que o algoritmo vai te responder absolutamente tudo. Algumas bases de dados também, elas chegam para a gente, mas elas não são transparentes, né? Então a gente não sabe exatamente qual foi a metodologia de coleta, e claro que a coleta, ela modifica completamente o resultado da nossa base, né? Se eu fizer uma coleta aqui rapidamente perguntando quem é a favor da morte de fetos, eu acho que ninguém vai levantar a mão. Se eu fizer uma pergunta do tipo, quem é a favor do direito da mulher a decidir sobre o próprio corpo, aí a pergunta muda, entendeu? Então as respostas também vão mudar. Enfim, a ideia de que os dados eles são completamente neutros, ela é equivocada. E se a gente não tiver a transparência e entender de onde vêm os dados, como eles foram feitos, né? Se existe alguma intenção ali por trás, se existe uma manipulação mal feita dos dados, a gente acaba comprando uma história pronta. E aí o que é o ponto principal que a gente costuma falar dentro do jornalismo, né? Que o jornalismo de dados ele empodera o jornalista a ser mais crítico e a ser mais independente das assessorias de imprensa, né? Se você não trabalha sob essa perspectiva, você continua dependente também, você continua ali com seus antolhos de jornalista que segue o que é dito, né? Além disso, uma das principais dificuldades que a gente vê é que todo esse novo universo ele exige novos métodos e o que a gente chama de literacia de dados, né? Bem em inglês, é uma tradução meio esquisita, alfabetização em dados. E isso é cada vez mais necessário, porque se as pessoas não entendem como que os dados são construídos ou como se faz uma análise de dados mínima, né? Se elas não sabem o que está por trás daquilo ali, né? E como uma base de dados ou um algoritmo para lidar com a base de dados funciona,
ela não tem como questionar qualquer coisa que chegue. Né? É óbvio que aqui a gente não está falando numa perspectiva de que todo mundo vai entender disso e vai ser especialista em Big Data, nada disso. Mas eu acredito que tenham alguns grupos, e para mim, esses grupos relevantes são, para mim, né, no caso da Escola de Dados, jornalistas e organizações da sociedade civil, que podem ser os intermediários nessa checagem, nessa apuração, né, para o público em geral, porque a informação ela é um valor precioso para a nossa democracia, para as nossas vidas, né, para a gente tomar decisões informadas. Então, a gente ainda precisa dos intermediários. Se a gente não quiser aqui trabalhar, ficar alucinado, tentando entender tudo do mundo e checando absolutamente tudo, né, ninguém tem muito tempo para isso. O jornalista ele é um profissional que é pago exatamente para isso, para trabalhar, para apurar informação, para trazer informação melhor digerida e melhor feita possível para o usuário final, que é o cidadão. E como é que a gente pensa aqui na perspectiva do jornalismo de dados como fundamental para essa qualificação do debate público? Né? Por que é tão fundamental isso? Primeiro porque hoje em dia a gente vê que a gente está em uma sociedade com cada vez mais controvérsias, né? E as controvérsias são cada vez mais afloradas, né? Mais fortes. Às vezes é até difícil você ficar muito tempo no Facebook, né, discutindo, ou no WhatsApp da família, é complicadíssimo. Mas a gente tem questões aí, né? O aquecimento global, por exemplo, tem causa humana? Não tem, né? 90% da comunidade científica já diz que sim, mas isso ainda é uma controvérsia científica. As pessoas nós leigos, né, que não sabemos o que está por trás disso, né? Quem financia as pesquisas? Então existe também um caráter político ali por trás da ciência. A ciência também não é neutra, né? Alguém vendeu essa ideia para a gente, mas tem toda ali uma questão de quem financia, quem paga, né? Quais são os interesses por trás. Esse é um exemplo de uma controvérsia que a gente precisa destrinchar um pouco melhor, entender um pouco melhor para formar a nossa opinião, né? Neutralidade da rede é outra questão, né? Você vê operadoras, você vê a sociedade civil também lutando pela neutralidade da rede contra outros interesses, né? O que está por trás disso? Biotecnologia. Poxa, será que transgênico pode, não pode? Eu de vez em quando tenho uns bate-papos assim, de mesas de bar com amigos que já são pós-doutorandos em biotecnologia e defendem os transgênicos e tal, e eu fico ainda ali tentando me informar um pouco mais, mas é isso, sabe? São questões super fundamentais para as nossas vidas, e das quais a gente tem pouca informação, né? E existem controvérsias ali por trás que a gente precisa entender. E quando a gente entende o que está por trás dessas questões, né, e a gente alimenta o debate público, qualifica o debate público, a gente pode gerar melhores políticas públicas, que é o que, para mim, é o que está mais em jogo aqui. O papel do jornalismo é esse, você qualificar o debate, você informar o cidadão, você montar uma cidadania bem informada para influenciar nas políticas públicas. Então esse é o papel do jornalismo de dados hoje, né? Mas como é que a gente chega lá? E eu falei dos desafios do Big Data. Eu acho que um primeiro movimento já vem sendo feito, que é o de incorporar técnicas de outras áreas, né, seja de ciência da computação, seja de design, seja de estatística. A gente tem visto um movimento de incorporação de novos métodos de apuração no trabalho jornalístico. A Columbia University, a Columbia Journalism School já tem um programa todo voltado para o ensino de programação para jornalistas. Enfim, também aí no ensino de dados a gente tem a escola de dados, e o nosso papel, aqui a nossa missão é exatamente essa, de empoderar organizações da sociedade civil e jornalistas a usarem os dados de uma forma mais efetiva.
A gente tem dado alguns cursos, tem trazido aí essa perspectiva do uso de dados para o jornalismo ou para as pautas de cunho social. Enfim, a gente já está, agora já entramos no nosso terceiro ano com trabalhos de formação. No ano passado a gente fez um curso massivo de introdução ao jornalismo de dados que teve mais de 5.000 inscritos e que para a gente só confirmou que existe um interesse muito grande nessa área, embora a demanda seja alta, mas a oferta ainda é muito baixa, né, de cursos de formação aqui no Brasil. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos já está em outro patamar. Mas a escola de dados aqui no Brasil, a gente é um capítulo, né, a gente trabalha com uma rede de organizações ao redor do mundo, já treinamos. Agora, esse número aí também eu tenho que atualizar, porque depois do MOOC já tem mais de 10.000 pessoas treinadas. A gente costuma, estava sempre fazendo mais treinamentos presenciais, e a gente sabe do impacto do treinamento presencial, mas ao mesmo tempo sabe da limitação do alcance, né? Então a gente tem tentado cada vez mais oferecer cursos online. E aí eu vou trazer só rapidamente, para finalizar, alguns exemplos de como essa nova forma, esse novo método, né, de apuração jornalística, de trabalho jornalístico, pode qualificar o debate e pode influenciar e impactar políticas públicas, né? Você tem o Panama Papers, né, uma grande investigação baseada em terabytes, né, de dados que foram liberados da Mossack Fonseca, e essa investigação global, que teve a participação de veículos de todo o mundo, influenciou enormemente na concepção que a gente tem, e até mesmo localmente, né, nos países, com alguns líderes que foram descobertos aí com dinheiro em paraísos fiscais e tal. Então a gente mudou completamente a nossa concepção do que é o paraíso fiscal, né, do que a gente precisa fazer em termos de regulamentação, como que aquilo pode impactar a própria economia global, né? Então tudo isso, essas discussões, elas foram trazidas à tona graças a essa investigação que durou mais de um ano e precisou de técnicas que envolveram o uso, né, e a manipulação de Big Data. A gente teve esse exemplo no Brasil, ganhou o ESSO de jornalismo no ano passado, né, com a equipe do Estadão Dados, que é maravilhosa, e eles fizeram uma matéria mostrando aí a farra do FIES, né, que foi como que o governo estava com uma política até, enfim, a gente não deve julgar as intenções, né, mas aparentemente bem intencionada, de colocar mais alunos de origem mais humilde, mais pobre, em universidades, né, e com o financiamento estudantil. Só que o que a gente vê na base de dados, né, a partir dos dados desse programa, é que você não tinha uma análise do próprio governo do impacto daquele programa real. Então, quando você olhava os números, você via que o investimento financeiro do governo nesse programa aumentou consideravelmente, eram gastos bilhões aí nesse programa, mas ao mesmo tempo o número de alunos nas universidades privadas não aumentou na mesma proporção, né? Então, enfim, as universidades privadas, elas ofereciam inclusive iPads para os alunos, venham, peguem um FIES e tal, então, na verdade, o que aconteceu em muitos casos foi que alunos que já estavam pagando a universidade pegaram o financiamento e passaram a pagar com o financiamento. Enfim, tem algumas distorções aí que eu acho que a gente só consegue ver, né, em casos de programas e políticas públicas, depois que a gente tem uma primeira implementação e faz essa análise de dados, né? Isso não foi feito, mas o pessoal do Estadão Dados fez e o governo reviu a política. Esse aí do InfoAmazônia também foi uma reportagem que gerou uma resposta do governo, né, na época do governo Dilma, que tinha divulgado dados do desmatamento e que foram questionados pelo pessoal do InfoAmazônia, e aí o governo publicou uma nota de retratação aí.
O Huffington Post Brasil também fez um mapa da LGBTfobia, né? Então, hoje em dia, se você for procurar dados, né, informação sobre crimes homofóbicos no Brasil, você não vai achar praticamente nada, porque essa coleta de dados não existe. Então, na Secretaria de Segurança, eles não têm essa informação, né? A forma como os dados são coletados não permite a gente ver se aquele crime pode ter tido uma raiz homofóbica ou não. E o pessoal do Huffington Post fez um mapa colaborativo para buscar obter aí informações do próprio público, né? Divulgando em grupos de interesse, para fazer para trazer essa informação aí dos crimes homofóbicos no Brasil. Aí também os direitos gays nos Estados Unidos, né, que foi uma visualização feita pelo Guardian, em cima de dados, né, dos 50 estados, quais são as leis que restringem ou avançam em direitos da comunidade LGBT. E aí, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, um projeto que hoje eu toco com 2 outras jornalistas, que é o Gênero e Número, e que a gente busca abordar questões de gênero, trazer para o debate das questões de gênero todas as os dados que estão por trás desse debate, né? Então, se a gente pega até questões bem, digamos, do nosso dia a dia, né, atual, que é o caso das Olimpíadas, né? A gente vê que tem aí uma diferença de gênero que vem mudando em um determinado aspecto, né? A gente tem cada vez mais atletas participando, mas se você vai olhar os dados, se você faz um levantamento do número de pessoas, né, do número de mulheres que estão à frente, que estão como dirigentes de organizações esportivas, de federações e tal, esse número ainda é baixíssimo e a evolução foi muito pequena, né? Então, claro que existe aí uma questão por trás disso, então a gente trabalha nesse projeto com essa perspectiva de trazer os dados para qualificar o debate sobre as questões de gênero no Brasil e na América Latina. E, bom, é isso que eu tinha para falar, acho que eu esgotei o meu tempo aí, tá? Meu Twitter é esse, meu e-mail é ncortez@gmail.com ou natalia@escolasdados.org. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode conversar depois. Obrigada. Eu gostaria de chamar agora o Nepô, que vai falar aqui pra gente sobre o que é essa tal de uberização da política. E uma salva de palmas para ele também. Vou falar sentado. Olha só, primeiro que eu sou o primeiro palestrante, não sei se teve ontem algum, que vai sortear um livro. Tenho aqui o meu assessor para assuntos de sorteio, que é o Milton. Ele vai distribuir aí um envelope, as pessoas botam um cartão, um nome, escrevem alguma coisa, e no final a gente vai fazer o sorteio. Então esse livro aqui, Política, Tecnopolítica 3.0. E trouxe ali 2 livros que eu estou vendendo. Um é o Administração 3.0 e o outro é o Curadoria Digital, que vai ter alguma coisa a ver com o que eu vou falar. Está ali, está em saldão, promoção. Estou terminando essa edição e está ali atrás. Bom, então o que eu queria colocar para vocês é o seguinte. A gente está vivendo um momento muito complicado. Como dizia o Tom Jobim, o Brasil não é para profissionais. E o século XXI, o Brasil não é para amador. E o século XXI também não é para amador. O século XXI é muito complexo, muito difícil de compreender esse século XXI, porque a gente vem de um século de continuidade, um século que uma pessoa dizia e tinha a segurança de trabalhar no mesmo emprego, e as pessoas tinham certeza que a sua organização ia sobreviver ao longo do tempo. No século atual, as pessoas têm dúvidas se vão continuar trabalhando na mesma profissão e se a empresa que ele criou, se ele trabalha, vai continuar existindo. Então a gente está vivendo um momento em que eu acho que existe hoje uma incerteza em relação ao futuro. Eu brinco dizendo que as organizações perderam o controle do futuro. Essa coisa do controle do futuro e essa discussão sobre, a gente já teve bastante tempo no CRI, sobre sociedade do conhecimento, Big Data, né, são nomes que aparecem,
E a gente realmente está vivendo isso na sociedade. Nós aumentamos o tamanho, há uma explosão de conhecimento e há uma explosão de dados. Isso é inegável e tudo. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é saber se isso é causa e se é consequência. Isso é causa e consequência e se isso é também uma metodologia para você poder fazer o tratamento. Então, essa é a discussão que eu acho que a gente vai fazer, depois eu vou tentar encaixar isso na política. Então, qual é a causa e o que está levando o século XXI para essas mudanças todas, e eu tenho estudado isso no conceito da macrohistória dentro de um campo de estudo que se chama antropologia cognitiva, que é o estudo das rupturas de mídia na história. Desde a época, a primeira que nós temos notícia é há 70 mil anos, com o surgimento da fala, depois daí uns 5, 6 mil anos com o surgimento da escrita manuscrita, depois da escrita impressa em 1450, mais ou menos uns 500 e poucos anos, depois das mídias de massa e agora com a chegada da internet. Então, queria dizer para vocês o seguinte: se a gente olhar para essa macro-história e se olhar para esses movimentos, muita gente diz assim, a história não se repete. Fatos não se repetem, fenômenos se repetem. Se fenômenos não se repetissem, a gente não teria inflação, recessão, revoluções, reformas, etc, etc. São fenômenos que se repetem. Todo campo de estudo escolhe fenômenos que se repetem para poder analisar. Então, o grande déficit que existe hoje, na minha opinião, sobre a análise do século XXI, falta um campo de estudo mais sofisticado. Todos os campos de estudo que têm trabalhado hoje não conseguem entender o que está acontecendo. E aí a gente vai, e aí eu fui abraçar a Escola Canadense de Comunicação, que pega o estudo das rupturas de mídia, que é o que a gente está vivendo hoje. O epicentro da mudança são mudanças nas estruturas, nas tecnologias de mídia. Então a gente tem que ver o seguinte: qual é o fenômeno? Mudanças de mídia. O que aconteceu no passado e o que provavelmente vai acontecer no presente e no futuro. Muito bem. Não é a primeira vez que a gente tem uma explosão de conhecimento. Aconteceu isso no passado e aconteceu isso em termos de dados também no passado várias vezes. Qual é o motivo principal? Existe um termo que eu trabalho nesse livro Administração 3.0, que é o ser humano, ele é uma espécie que vive uma coisa chamada complexidade demográfica progressiva. É a única espécie do planeta que vive em sociedade que não tem limite de tamanho demográfico. Todas as outras espécies não podem crescer demograficamente porque o modelo de administração da espécie não permite o crescimento demográfico. Nesses casos, ou a espécie se divide, ou ela mata os mais velhos, os mais fracos ou os menores. A espécie não tem capacidade de criar um modelo de administração diferente, porque o modelo de administração das outras espécies é um modelo genético. O nosso modelo não é genético, ele é tecno-cultural. Então, a nossa espécie, o que ela faz? Ela vai crescendo em tamanho, e no momento que ela vai crescendo em tamanho, ela vai tendo a necessidade, ela é escrava da inovação, e em alguns momentos ela tem rupturas no modelo de administração da sociedade. Então, quando a gente vai, por exemplo, tem um livro que eu sugiro vocês darem uma olhada, que é o Sapiens. Eu tenho várias críticas ao livro, fiz várias críticas na internet, inclusive fiz uma leitura comentada sobre esse livro, mas o livro é interessante porque ele fala dessa primeira revolução cognitiva quando a gente começou a falar. Então, quando a gente começa a falar, a gente deixa a estrutura nômade e a gente passa então para as estruturas de aldeia e a gente começa a criar agricultura. Se não tivesse a fala, não teria agricultura, não teria a possibilidade da gente deixar de ser nômade e não teria todo o processo de sofisticação da sociedade que a gente veio antes. Então, o que acontece? Quando a gente tem aumentos demográficos, e a gente está vivendo aumentos demográficos como a gente está vivendo agora, a gente nunca viveu, para vocês terem uma noção, depois das revoluções liberais de 1800, nós tivemos um pico demográfico na sociedade de 1 para 7 bilhões. 1 para 7 bilhões significa 3 bilhões de pratos de comida em 1800 todos os dias, e 7 bilhões significam 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Então, esta é a complexidade e essa é a causa de todas as mudanças que a gente está passando. Se você analisar o caso do Brasil, que é um caso muito mais grave, você tem, em 1900, um dado que é 17 milhões de pessoas moravam no Brasil em 1900. Hoje nós somos 205. Então, o Brasil, mais ou menos, cresceu 11 vezes em tamanho da população. Aumento, no caso do Brasil, você tem, se a gente arredondar para 20, você tem em 1900 60 milhões
de pratos de comida, e hoje nós temos quase 600 milhões ou 600 e poucos milhões de pratos de comida todos os dias. A medida de complexidade de pratos de comida, ela se multiplica em várias outras coisas. Comida, transporte, saneamento, danoninho, sapato, calça, camisa, bola, tudo que vocês possam imaginar, estão aí dentro dessa complexidade. Qual é a crise do século XXI? Nós temos hoje uma complexidade muito rápida, uma velocidade muito grande, e o modelo de administração da nossa espécie não está preparado para lidar com essa complexidade. A nossa estrutura foi toda montada para lidar com uma complexidade muito menor. Então, o que acontece classicamente em fenômenos como esse de revoluções cognitivas? O primeiro processo que acontece é o aumento demográfico que pressiona a sociedade para o surgimento de uma nova linguagem. Então, inicia-se um processo de uma nova linguagem. Foi assim com a chegada da oralidade, foi assim com a chegada da escrita manuscrita, foi assim também na época do alfabeto grego, com as mudanças que aconteceram na Grécia, foi assim na chegada da prensa. A primeira coisa que acontece é a possibilidade de uma nova linguagem, como é a escrita impressa, como foi as mídias de massa e como agora a gente tem o digital. Então a gente introduz uma nova linguagem. Qual é a nova linguagem que a gente introduz que permitirá a gente fazer a mudança do modelo de administração? A nova linguagem que nós temos, e aí todo mundo já conhece um pouco, é esse modelo dos ícones participativos que o Uber, o Waze estão implantando na sociedade. Então, esse modelo permite, no caso do Waze, no caso do Uber, e a gente está falando de uberização, o Uber não é um novo modelo de negócio, o Uber é um novo modelo de administração. Se vocês quiserem, é um novo modelo de controle, é um novo modelo que eu chamo de controle 3.0. O que é o controle 3.0? Você mata o antigo gestor, você mata o antigo gerente, você mata aquele intermediador que processava e recebia os dados e tomava uma decisão. Isso é uma característica interessante da nossa espécie, que é a seguinte: toda vez que a gente aumenta a população, mais dia menos dia, nós vamos, pela ordem, criar uma nova linguagem, criar um novo modelo de armazenamento dessa linguagem, e depois a gente começa um processo de mudança da administração. E o que é mais interessante em relação a essa mudança da administração é que a mudança da administração caminha para o processo de descentralização de poder. A gente combate a complexidade na macrohistória com a descentralização de poder. O que nós fazemos? Nós criamos um modelo que permite que as pessoas tomem decisão no lugar do antigo gestor. Foi assim que a gente fez no final da chegada da prensa, que a gente matou o rei, matou os nobres, e começou a eleger o rei, começou a eleger os nobres e montou a sociedade que a gente tem hoje, terminou com o feudalismo e criou um sistema capitalista em que você poderia descentralizar a produção. Então, a grande novidade do século XXI, e é como a gente está trabalhando com o aumento de conhecimento e o aumento de dados, é a chegada de uma nova linguagem, um novo modelo de administração. Quando a gente fala em Big Data, digamos que a gente pega esse nome para a gente poder trabalhar esse conceito, quando a gente fala em Big Data, o Waze é o exemplo do Big Data, o Uber é o exemplo do Big Data. E aí vocês vão reparar o seguinte: não se está gerando dados para um administrador central tomar a decisão. Está se gerando dados para cada passageiro tomar a decisão se aquele motorista continua ou não na plataforma. Cada motorista do Waze tem que ter 4.7 para ficar na plataforma. Então, a gente está construindo hoje, nós estamos saindo de um modelo, eu diria que a gente está fechando um ciclo de 70 mil anos, em que a gente, por exemplo, se baseou muito fortemente no modelo dos mamíferos. Existe um líder alfa, esse líder alfa toma a decisão, as coisas todas passam por um líder alfa. Nesse momento que a gente começa a introduzir o Waze, no momento que a gente está falando de internet das coisas, no momento que a gente está falando de tudo integrado, de geladeira integrada, celular integrado, tudo se integrando, nós estamos nos aproximando fortemente do modelo dos insetos. É o modelo dos rastros que foi falado aqui, e o modelo dos rastros é o modelo dos insetos, em que você vai descentralizando a informação e você vai tomando as decisões. Se você pegar um caso clássico em relação a isso, você vai ver que a indústria da música ela não perdeu o negócio para um outro modelo que administrava melhor os dados central. Ela perdeu o negócio delas por uma coisa chamada Napster, que dividiu e descentralizou a possibilidade de troca de música.
O Napster tinha uma vantagem. Quando você trabalhava com o Napster, você não podia invadir a casa de uma pessoa e dizer que ali estava armazenado todas as músicas. Não era ali que estava armazenado. Era uma descentralização de máquinas. Esse modelo do Napster vai para onde? Ele vai criar o Bitcoin. O Bitcoin é a primeira moeda descentralizada do mundo que começa a ter já esse ano, as negociações do Bitcoin já superaram o modelo ouro. A gente tem mais procura pelo Bitcoin do que pelo ouro. Então a gente começa a introduzir um novo modelo de moeda descentralizada, um novo modelo de administração centralizada. Quando eu vejo a discussão do Big Data, e a gente faz isso em sala de aula, que eu dou aula no curso do CRI, as pessoas pensam Big Data, e eu acredito que muita gente aqui pensa também, é o seguinte: eu vou pegar todos os dados, eu vou coletar todos os dados, vou botar na mão de um gestor e esse gestor vai tomar a decisão. Isso, na minha opinião, é trabalhar com a visão do Big Data com a cabeça do século passado. O futuro não é você pegar o dado e alguém tomar a decisão. O futuro é, os dados serão trabalhados por cada pessoa, na sua vida particular, e as pessoas vão tomar as decisões. E é assim que a gente lida com a complexidade. A gente reduz a complexidade dividindo a tomada de decisão. A gente não podia fazer isso no passado, não tinha tecnologia no passado, e pode fazer isso agora. Então, a grande novidade do século XXI, na minha avaliação, é um novo modelo de administração, que eu estou chamando de administração 3.0, que a gente vai trabalhar isso, como a gente está falando do Uber. Então, o Uber, na verdade, é uma espécie assim de modelo primitivo, bastante primitivo, na minha opinião, primário, de como a gente vai trabalhar. Como é que a gente está falando isso na política? Agora virou uma febre, todos os partidos novos que estão aí se candidatando. Eu estive participando do programa da Rede da Marina na outra eleição, me afastei. Estive aí com o Partido Novo, me afastei. Porque eu percebo o seguinte: as pessoas acreditam, e o discurso que as pessoas estão fazendo, e foi o discurso da Marina na campanha, e foi exatamente por causa disso que eu me afastei, que agora vão vir os ministros honestos, vão vir as pessoas honestas, que agora a gente precisa trabalhar com os honestos. Todos os partidos novos que estão surgindo estão dizendo que agora estão jurando na Bíblia que não vão repetir os erros do século passado, que eles são os honestos. Todo mundo é honesto. Só que a honestidade depende do controle que a população tem das organizações. E nós não temos controle sobre as organizações, nós não temos controle sobre os políticos. E a experiência da vida mostra o seguinte: quando uma pessoa tem o poder absoluto, ela vai fazer as coisas que o poder absoluto permite a ela. Então, para onde nós estamos caminhando na política? A política vai ser uberizada. Nós vamos começar a dar estrelinha para os políticos. Nós vamos trabalhar com os políticos no mesmo modelo que o motorista do Uber. Não terá um político permanente, é um político provisório. Esse político vai estar político enquanto ele tiver 4,7 estrelinha, e ele vai estar presente e vai estar participando da política enquanto ele estiver sendo aceito por essa comunidade que o elegeu. Esse modelo, a princípio, a gente fala assim: poxa, mas isso aí isso vai virar bagunça, né? Tudo bem. Aí eu vou pegar um exemplo para vocês. Eu tive nos últimos 3 anos formando... Quantos minutos temos aí? Faltam 5. Então, nos últimos 3 anos eu tive trabalhando na prefeitura. Formando pessoas para trabalhar nesse novo mundo 3.0. E eu vou dar um dado para vocês, que é um dado fundamental, para vocês entenderem o final, o desfecho, a porta, a rua sem saída, que é a gestão. Eu acho que a gestão está acabando, os gerentes estão morrendo, e nós estamos indo para a curadoria, e eu vou provar isso dando um exemplo para vocês. O Rio de Janeiro hoje, que vocês todos frequentam o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem 9 mil ônibus. Quantos fiscais nós temos no Rio de Janeiro? Chutem, por favor. Quantos fiscais? 5? 40. Então nós temos 9 mil ônibus e 40 fiscais. Como é que 40 fiscais vão fiscalizar 9 mil ônibus? E por que nós temos 9 mil ônibus? Porque o Rio de Janeiro cresceu, em vez de crescer 11 vezes, cresceu 30 vezes. Então, nos últimos 100 anos. Então, por que a gente tem 9 mil ônibus? Porque a gente é uma população muito maior, né? Somos 6 milhões de habitantes. Então a gente precisa de 9, 10 mil ônibus. Só que os 40 fiscais não dão mais conta. Qual é a solução? Mete aplicativo, mete estrelinha no motorista, mete aplicativo no ônibus, mete aplicativo em todas as pessoas, em todas as linhas, para que a gente possa saber que linha está funcionando e que linha não está funcionando. Aí vem uma coisa que é interessante. E os 40 fiscais não. Os 40 fiscais passam a controlar a plataforma.
se eles se capacitarem e se eles forem fazer o curso do 100% lá no CRI, no Big Data, né? Então, o que acontece? Quando a gente está falando disso, e aí eu vou chamar a atenção para vocês de um outro aspecto importante, é o seguinte: para eu poder mandar o motorista embora, é do mesmo modelo do que o Uber, eu tenho que acabar com a carteira assinada, eu tenho que acabar com a relação patrão-empregado. Então nós vamos introduzir nessa administração 3.0 o fim da carteira assinada e o fim da relação trabalho. Você vai estar trabalhando desde que o consumidor queira que você continue trabalhando. Então nós vamos resgatar o poder do consumidor, nós vamos trabalhar com essa complexidade de uma forma completamente diferente. Então eu chamo a atenção para vocês. Se vocês estão falando de Big Data, se vocês querem ser profissionais de Big Data, o que vocês têm que entender é o seguinte: vocês serão profissional de Big Data num novo modelo de organização. Se vocês quiserem ser profissionais de Big Data nesse velho modelo de organização, vai aparecer um garoto com uma empresa da garagem e vai acabar com a organização que você está trabalhando e você vai ficar desempregado. Então é melhor você pensar que tem que trabalhar dentro desse novo modelo, e é esse novo modelo descentralizado de participação e de tomada de decisão, preste atenção, de tomada de decisão é que a gente vai avançar, seja nas organizações tradicionais, seja no ambiente político. Obrigado. Que eu gostaria de chamar Natália e o Sérgio, para poder a gente abrir aqui o debate para a plateia. A gente viu vários desafios e oportunidades aqui na política, na relação com empresas e com o jornalismo, né? Eu até queria já começar, se vocês querem sentar. Eu queria até começar, então, fazendo uma pergunta para você, Sérgio. Você falou um pouco desse lado, você até comparou com o cristianismo, fraternidade, né, da gente fazer para o bem, mas isso bate um pouco, é meio paradoxal, com o pensamento até das empresas, que tem o lucro sempre, né, em primeiro lugar. Com essa relação que você, da Proteste, né, tem, fazendo essa intermediação com as empresas, você tem notado qual é a diferença no comportamento delas, assim, desse seu consumidor mais atento, mais exigente, com todos esses até testes não tão positivos para algumas empresas que vocês fazem? Queria que você comentasse um pouco esse lado da parte das empresas, se elas estão conseguindo acompanhar essas mudanças. Interessante sua pergunta. Realmente o que a gente tem percebido, e principalmente nesse momento de crise, os contatos que com as empresas, elas estão num momento realmente de muita dificuldade. Eu tive há um tempo atrás, na semana retrasada, eu tive na Eletros, que é a Associação de Fabricantes de Eletrodomésticos, e eles deram uma ordem de grandeza para mim, que, por exemplo, fabricante de TV, eles tinham reduzido quase que 50% das vendas do ano anterior. 2015, o final de 2015, meio do final de 2015 já não foi um ano bom, né? Então eles falaram que esse ano eles já estão com redução de 50% do que eles tinham conseguido no ano 2015. Isso obrigou a eles a reduzir o quadro de funcionários, obviamente, e de fato o que tem pesado muito, e aí vem as nossas avaliações a reboque disso, né? Tem pesado muito porque o consumidor, num ambiente desse de crise, ele tem se tornado mais consciente. Então ele tem buscado mais informações, tem se empoderado mais para tomar suas decisões. E aí vai um pouco na linha do que o Cristiano falou, e é um desafio para nós, para a Proteste, porque a Proteste, o tradicional dela foi sempre gerar a informação completa. E na verdade essa não é a tendência do mundo. Então a gente está se adequando também a essa realidade, trazendo, por exemplo, práticas de teste com a gente. Então a gente está chamando o consumidor para falar, olha, vamos fazer teste de tal coisa. A gente chama eles para testarem com a gente, e esses resultados são resultados publicados em conjunto, mostrando que foi um grande trabalho em conjunto, uma forma de descentralizar um pouco essa geração de informação.
Mas, de fato, esse é um momento muito crucial. Eu acho que o consumidor está se empoderando da informação, e ele não está buscando informação na Proteste, ele vai no amigo dele, ele vai na rede social, ele vai no YouTube. E eu fiquei impressionado. A gente estava fazendo um levantamento, que a gente tinha um conceito a ser desenvolvido da Proteste High Tech, uma nova linha completamente diferente do que a gente vinha trabalhando. Então a gente tomou contato com os YouTubers. Nossa, é um mundo à parte. Você tem grandes pessoas ali, grandes personalidades, que você não faz ideia que elas são tão conhecidas e que tem até fã-clube. E essas pessoas estão criando a opinião hoje em dia, entendeu? Então a gente tem que estar, nós também temos que estar atentos a essa nova realidade que o mundo está caminhando. A plateia quer fazer alguma pergunta? Passar o microfone. Bom dia. Eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Poderia dizer, se apresentar rapidamente? Meu nome é Celeste, eu trabalhei com dados desde antes de 2000, linguísticos e de literatura, e agora eu estou trabalhando com outros dados, política, tribunal também, às vezes. Conheço pesquisador Nepomuceno, trabalhei no Rio, grupo de pesquisa informática e literatura, na graduação. Minha primeira pergunta é sobre linguagem, né? O senhor falou das culturas, identifiquei muito, né, para a história, e sempre nessas culturas há o conflito, né? O conflito, por exemplo, antes de 2000, as pessoas só queriam ler livro, e eu trabalhei numa pesquisa que a gente trabalhou muito no convencimento das pessoas que poderia sim ler coisas na internet, olha só que legal, literatura na internet. Hoje, que é tido como comum, a gente tem que militar muito, né? E gostaria de saber essa coisa da, por exemplo, ele falou sobre youtubers, né? A pergunta para você é o seguinte: apesar da internet ser muito texto, eu vejo muito a volta do vídeo, a volta justamente do gerenciamento e usar a internet como se fosse só TV e não ter essa coisa da resposta, da resposta direta, do poder da pessoa utilizar só como receptor, tá? E para a Natália, que eu conheci mais recentemente, trabalhando com alguns dados de violência no Rio, eu queria fazer outra pergunta. Seria sobre, justamente, o que você falou, do conflito. Você falou sobre Big Data, Opening, mas existe uma resistência a isso. Qual é a resistência? A resistência é a minha privacidade. O que você fala sobre? Tem o Big Data. Eu não quero ser parte do Big Data. Porque existe também o ocultamento. Tem gente que está dando oficinas hoje porque eu não quero que os meus dados sejam usados. E aí, como é que faz? Você, como jornalista, como trabalha com isso? E o que você vê nisso? Existem empresas que usam, inclusive, invasão de privacidade, dizendo que é Big Data. Tá? Obrigada. Bom, aí vamos falar um pouco de ensino. Tem um livrinho que eu escrevi também sobre ensino 3.0, discutindo essa questão. A primeira discussão que eu acho que tem aí é o seguinte: primeiro, tem uma coisa meio chocante que eu vou falar, mas a verdade é a seguinte, que eu cheguei a essa conclusão: quando a gente aumenta a população e não consegue descentralizar o poder, a gente aumenta a concentração de poder e reduz a diversidade das pessoas. Então, nós estamos vivendo hoje um período muito complicado, porque a capacidade de reflexão das pessoas está muito lá embaixo. Essa é a escola que a gente tem, é uma escola de memória, etc. E aí, quando as pessoas falam, a gente precisa mudar a escola será sempre igual ao modelo de organização que a gente tem. Então, a escola vai mudar porque as organizações estão mudando. Então, essa é a primeira coisa. Então, existe uma nova linguagem. Qual é a nova linguagem?
são os ícones participativos. Esses ícones participativos me permitem tomar decisões que eu não podia fazer antes. Eu posso comprar uma bateria de um cara no Piauí confiando nele. Eu posso alugar um apartamento de uma pessoa em Amsterdã confiando nela. Eu posso alugar um carro de fulano de tal confiando nele. Por quê? Porque eu tenho um histórico, um passado, em que eu posso saber o que aquela pessoa fez, quais foram as avaliações que ela teve, etc. Isso não era possível antes. Até teve algum momento que se falou aqui em cristianismo, etc., em que se colocou essa coisa assim, o retorno da bondade. Não, na minha opinião, não é um retorno da bondade. Mudou a configuração que permite que um novo modelo de participação seja possível. Porque as pessoas já eram participativas presencialmente. Elas já ajudavam pessoas presencialmente, ou no seu prédio, ou na praia, ou em qualquer lugar. Só que elas não podiam fazer isso à distância, com o desconhecido. Agora pode. Então a gente é um outro modelo de participação. Aí eu até tenho um livro também, posso falar de Deus 3.0, que eu digo que a gente vai mudar o conceito de Deus, porque o nosso Deus é um Deus muito centralizado. E a gente tem que ir para um Deus, vai ter que uberizar o conceito de Deus. Então, essa é uma discussão. E aí o que você está me falando? Em relação às mídias, às linguagens que já existiam, quer dizer, então existe uma linguagem nova. As linguagens que já existiam, qual é a percepção que eu tenho? É um mix de tudo está sendo usado, mas existe um retorno muito forte da oralidade. As pessoas estão aprendendo hoje muito mais pela oralidade. E eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, o Marcos, por exemplo, teve uma ideia bacana. E aí ele quer passar isso para as outras pessoas. Há 20 anos atrás, ele tinha que sentar numa máquina, escrever, não sei do que, mandar para um jornal, publicar numa revista, não sei do que, bababá. E dali a 6 meses, ele estava lá, ele publicava, tornava público a ideia dele através da escrita impressa só. Ou ele era convidado para o Faustão, coisa que não ia acontecer, então ele ficava ali dependendo da escrita impressa. Hoje, o Marco tem uma ideia dentro do táxi, ele grava um SoundCloud, um podcast, e coloca no ar aquele podcast. Quando ele já saiu do táxi, já tem 10 pessoas comentando o podcast dele. Então, nesse momento, eu não preciso da escrita impressa para transmitir ideias. Eu não estou dizendo, eu sou a favor da escrita impressa, não sou contra a escrita impressa, tanto que eu escrevo muito livro e a escrita tem um papel. Mas existem várias possibilidades de transmissão de ideias que a oralidade está vindo muito forte e que substitui a necessidade. Só para fechar, para não falar, eu fui no Uber agora com o taxista e ele vinha dizendo para mim, poxa, eu estou agora estudando para concurso e tal, e toda hora que eu paro na lanchonete, eu estudo para concurso. Eu falei, cara, você vai passar. Que agora eu vou dar uma dica que você vai passar. Em vez de você ficar estudando aqui, esperando na hora de sentar na lanchonete, você pega o headphone, baixa os vídeos, bota num programinha chamado TubeMate, que transforma em MP3. Enquanto você está dirigindo, você está escutando os vídeos das suas aulas. E você está aproveitando a tua hora e você vai conseguir ganhar o tempo que você não tem. Mesma coisa dentro do ônibus, mesma coisa da bicicleta, mesma coisa e tal. Obrigado. Tá? Acho que sua pergunta foi muito boa, Mari. Acho que é um dos grandes desafios para a gente, né? Não só enquanto jornalistas, mas enquanto cidadãos, né? Falando na minha posição de cidadã aqui, entender aí os limites do Big Data, né? E como que a gente se posiciona. Então, todo esse universo ele não tem mudado só o caráter e os métodos de apuração jornalística, ele também tem mudado a ética jornalística. Né? Então, a gente tem um caso nos Estados Unidos em que foi divulgado uma planilha de dados de quem tinha porte de arma. E aí um jornalista pegou aquela planilha e fez um mapa apontando a localização exata das pessoas que tinham armas nos Estados Unidos. Isso levantou uma polêmica imensa, claro, porque feria o direito à privacidade daquelas pessoas e ao mesmo tempo trazia um risco
a vida das próprias pessoas, né? Não se sabia as casas em que havia armas e em que não havia, enfim. Então, existe também uma remodelação aí da ética jornalística. Agora, em relação à ideia de como é que a gente consegue se proteger nesse caso, né? Porque é isso, assim, a gente não tem mais como se livrar do digital, né? A gente já está totalmente imerso nesse universo, as transações que a gente faz, as conversas que a gente tem, tudo passa pelo digital. E quando passa pelo digital, existe um armazenamento de dados, né? Eu ouvi um professor meu, foi um professor do mestrado, falar numa palestra que estava falando de Wikileaks ainda, e que a tendência do digital é vazar. É complicado, né? Assim, quem é que detém os dados? E aí a gente está falando de, na verdade, abstraindo um pouco a questão da ética, que a gente precisa, que é um debate importante, mas também de abrir caixas pretas. O computador em si, essa discussão é enorme, né? O computador já é uma caixa preta e a gente tem os algoritmos hoje em dia que são caixas pretas e que controlam, de um certo modo, não controlam, mas influenciam grandemente a nossa vida, né? E a gente tem que cada vez entender mais como esses processos se dão, porque as caixas pretas são isso, né? São, na verdade, um mecanismo em que você oblitera o próprio processo da coisa, né? E, enfim, eu acho que aí a gente precisa retomar a nossa capacidade de abrir esses processos, né? E não só de trabalhar com o produto, com o resultado final, mas o processo em si é muito importante, né? Então, a gente vê lá as recomendações que o Netflix nos dá, ou que a Amazon traz, né? As avaliações do Uber, mas tudo isso tem algo por trás ali, né? E aquele algo por trás é que a gente ainda não entende muito bem, né? Nem quem controla, nem quem atua com os dados que são produzidos ali. Então, tudo isso eu acho que é uma nova fronteira dos questionamentos dentro desse universo de Big Data. Bom, se puder ainda, a Natália e o Carlos. A Natália, é claro que essa questão do Big Data no jornalismo é importantíssima, dá um contexto da informação, você não se foca apenas no momento atual, você pode ir para o passado, juntar mais informações, contextualizar, criar cenários para dar uma informação mais apurada para o leitor. No entanto, a gente vê o jornalismo, particularmente do Rio de Janeiro, todo baseado em fofoca. Então, onde é que entra essa dicotomia? Por que de um lado a gente tem esse processo muito legal de informar e de outro de mesmo em assuntos sérios a gente tratar como fofoca? E para o caso, eu queria perguntar a ele o seguinte: eu concordo com a questão desse novo modelo de informação, mas eu acho que hoje a informação ela empodera mais a ponta. A gente fica mais empoderado com o Uber, fica mais empoderado com o Netflix, e é claro que quem está no centro se empodera muito mais. O Google é muito mais poderoso que qualquer outra organização que a gente já tem imaginado no mundo. O Uber é na mesma ponta. O poder que o Uber tem é enorme, porque o Uber sabe para onde eu vou, para onde eu gosto de ir, qual é o meu trajeto. Então, o poder do Uber é enorme. Agora, eu só faço isso com o Uber porque eu acredito que ali tem uma instituição séria, a princípio, que vai me dar o serviço que eu preciso. Mas falando em sociedade, falando de política, como é que eu acredito num Congresso que eu não confio? Como é que a gente pode compartilhar essa informação que me empodera, mas não transforma, porque quem está no centro do poder, na verdade, não tem essa credibilidade? Bom, estou com o microfone aqui, eu vou responder. O jornalismo, principalmente, né, eu acredito que quando você está falando da imprensa carioca, você está falando especialmente dos veículos mais tradicionais de mídia, e que isso é uma indústria, né? E como toda indústria, ela está agora, principalmente, passando por uma crise e tentando sobreviver a qualquer custo, né? Não que pelo melhor caminho, a meu ver, não, mas eu vejo assim, o jornalismo ele tem buscado
nesse ímpeto de sobrevivência, dá o que é o mais fácil, entendeu? O que oferece clique mais rápido. E aí, um exemplo muito claro foi a questão das 12 horas de trabalho e tal. E aí, teve uma matéria que saiu na Folha, e a matéria era super bem explicada. Se você clicasse na matéria e você lesse ali, você entenderia o que estava por trás do tema. Só que o título era super sensacionalista, assim, né? Governo vai ampliar a jornada para 12 horas, né? Alguma coisa que a pessoa já liga e fala, meu Deus, a partir de amanhã eu vou ter que trabalhar 12 horas. Então, acho que isso é uma questão da busca por clique também, né? E, assim, obviamente, isso é uma notícia que viraliza com muito mais facilidade. Então, é complicado, assim, eu não saberia dizer para você o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas a questão é que quando você vai ver ali as notícias mais lidas dos portais, você vê a menina, a subcelebridade ali que, né, apareceu na praia, pelada, ou sei lá o quê, umas coisas que, né, não tem nada a ver com essa ideia de contextualizar a informação e trazer uma nova perspectiva, né? Qualificar o debate, qualificar as opiniões. Então, enfim, para fazer um contraponto a isso, eu acho que, enfim, essa indústria do jornalismo tradicional está morrendo, e eu não sei nem se eu dou graças a Deus ou não. Eu estou em outra posição hoje, e eu acho que você tem cada vez mais os melhores profissionais, inclusive que vieram desse campo mais tradicional, migrando para um jornalismo independente ou buscando fazer novas formas de jornalismo, né, que ainda não chegam com a força que um jornal nacional chega à população, mas que tem também trazido aí informação e qualificado o debate público, né? Não sei se você conhece o Nexo, que é um jornal digital super bacana, que faz um trabalho com dados muito bom. Enfim, e além dele, a Ponte e a Agência Pública, tem vários veículos que têm buscado trazer contrapontos a uma visão do jornalismo crítico, né? E só me apropriando um pouquinho da sua segunda pergunta, eu só discordo da sua colocação, que você falou assim, a ponta que está sendo empoderada, né? Eu não sei bem se a ponta está sendo empoderada exatamente porque quando a gente está trabalhando com o Uber, quando a gente está trabalhando com a Amazon, com os grandes players desse mercado, que tem concentrado cada vez mais o mercado, a gente tem obliterado os processos, né? E a gente não entende, a gente entende cada vez menos os processos que estão por trás deles. Então fica cada vez mais difícil também da gente se livrar desses grandes players, né? Eu tenho vários amigos e eu, inclusive, né, sou uma pessoa que tem várias críticas ao Facebook. E aí, vira e mexe, tem aquele movimento, vamos migrar para tal coisa e tal. E, assim, como é que a gente faz essa migração massiva, né? Se existe uma crítica, se a gente acha que o Facebook está usando os nossos dados de maneira incorreta, e, enfim, se a gente acha que o Google está se apropriando dos nossos dados sem a nossa permissão, como é que a gente faz essa migração atualmente, né? Como é que a gente se conecta e entende aí que a gente pode dar esse passo? Porque toda essa conexão também passa hoje por esses intermediários que são os grandes players, né? E, enfim, por mais que a gente tenha ali um poder na ponta, uma interdependência que eu acho que cada vez mais tem enfraquecido para o nosso lado, considerando que eles vão agregando o mercado, né, e fundindo com outras empresas, então vai ficando cada vez mais difícil também da gente ter opções de resposta. Desafio de responder em 2 minutos. Bom, então olha só, eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas querem analisar, você tem 2 formas de analisar, tirar uma fotografia ou fazer um filme. Então, eu concordo com você que há uma concentração dos novos players. A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, essa concentração é uma tendência ou é uma etapa do processo? Essa é uma discussão. Na minha avaliação, é uma etapa do processo. O que acontece? Se você analisar todo o investimento de capital financeiro para você montar esses grandes players, todo ele é baseado no modelo atual do século XX, de grandes investidores colocando dinheiro nesse pessoal. Esse pessoal está concentrado e esse pessoal tem uma dinâmica. Receber rápido, de privilegiar determinadas coisas.
Eu tenho várias críticas ao YouTube, eu tenho várias críticas ao próprio Uber, eu tenho várias críticas ao Facebook, ao Wikipedia, tenho várias críticas. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é ver qual é a tendência que a gente vai ter. Então, o que está acontecendo? No Brasil, eu estou acompanhando o movimento das fintechs. Você já tem algumas fintechs no Brasil? Fintechs é empresas de tecnologia na área financeira. Você já tem algumas fintechs que têm pessoas físicas emprestando dinheiro para empresas. Nos Estados Unidos, você tem uma empresa chamada Indiegogo, que é uma empresa do tipo, que é que nem no Brasil chamado Kikante, que é uma empresa que é basicamente para fazer crowdfunding. O cara tem uma ideia na garagem, estou com uma ideia aqui, não sei do que, as pessoas botam dinheiro para ele desenvolver. No momento que essas coisas começarem a muscular e crescer, cada vez mais você vai ter o cidadão investindo em projetos de tecnologias e que essa tendência de investimento nesses projetos de tecnologia vão surgir em grandes plataformas também. Então, hoje o que você tem? É como se você tivesse assim, você tem uma plataforma de formigas no Facebook, mas o dono é um tamanduá. Está entendendo? Quer dizer, a lógica do Facebook, a lógica do YouTube é a lógica do século XX. Ah, eu vou jogar pedra neles? Não, eu estou confortável nesse momento. Mas eu digo o seguinte, não estou caminhando. Esse modelo que a gente tem, que é uma coisa que a gente tem que observar bastante, principalmente o pessoal que está trabalhando com Big Data, essa relação do peer-to-peer. O peer-to-peer é um conceito que você descentraliza as máquinas. Você não, é uma plataforma que não tem lugar nenhum. Então, se você me perguntar como grande tendência, eu diria que a grande tendência é que essas grandes plataformas, elas não vão ser, não vai ter um Uber central, vão ser vários Ubers trabalhando e as pessoas vão ter que meio que compartilhando aquela informação. Aí você vai dizer, pô, você é um sonhador, você é otimista. Não, eu não acho que eu sou otimista. O que acontece? Este é um problema para lidar com a complexidade. Na minha opinião, a única alternativa que você tem para não caminhar nesse processo de descentralização é se você tiver um caos enorme no mundo e morrer 3 bilhões de pessoas. Aí tudo bem, aí você volta para os 4 bilhões de pessoas, você abaixa a complexidade e os problemas voltam a ser problemas de não sei quantos anos atrás. Quem ficou engarrafado, como eu fiquei em São Paulo, no metrô, em pé, percebe o que é a complexidade. Né? Antes de encerrar aqui, estamos ansiosos para saber quem Tem ganhou. assistente para sorteio, vai tirar aqui. Tem cartão de visita também, tá? Não tem cartão não. Tá rolando 10 reais, cartão. Aí é melhor sortear 2, um para cartão e outro para senha. Marcos Freire dos Santos. Papel grande. Olha, você em casa deve ter gente com uns 40 papéis aqui. Mas botão grande, foi grandão. Salve de palmas, gente. Queria agradecer a presença de vocês aqui. E a gente acho que agora vai passar para outra mesa, vou passar, mas acho que pelo tempo não dá mais para perguntas, que a gente já avançou, então acho que é um debate enriquecedor, para a gente saber um pouquinho mais desses temas envolvendo dinheiro, jornalismo, consumo e política. Obrigada. Salve de palmas. Obrigada, essa mesa foi divertida, muito interessante. Vocês gostaram? Muito bacana, né? Bom, agora é a última sessão da manhã, a gente continua pela tarde depois, né, com a mesa de transparência, a lei de acesso à informação, tem uma palestra também do Sérgio Besserman, mas agora, não sei nem se eu chamo, porque ele está ocupado ali, né? Agora é a palestra do professor Marcos Cavalcante, é o coordenador do CRI, organizador também, um dos organizadores desse evento. Ele vai falar sobre o valor dos dados digitais. Tudo que tem valor no mundo, tudo que a gente acha que pode criar alguma coisa, transformar uma coisa em outra, a gente quer colocar um valor, né? Quanto vale isso? Eu tenho dados, quanto vale isso? Posso vender? Estou rico? Ganhei muito dinheiro? O que eu faço com esses dados? Então, o Marcos Cavalcante vai apresentar para a gente a visão dele sobre o valor dos dados digitais. Na verdade, eu quase não subi aqui porque o debate era super interessante. Eu continuaria nele. Eu acho que nós estamos discutindo a essência do momento que a gente está vivendo hoje, eu acho. E entender esse momento, para mim, é chave para poder responder essa pergunta aí, qual o valor da cidade. Então eu vou, sei que eu tenho
tempo reduzido agora, eu vou tentar falar só o que eu acho que é o mais importante e a gente vai poder continuar essa conversa como se esgota aqui. Vou acertar uma hora. Então, assim, eu não sei se todo mundo sabe, ou pouca gente talvez saiba, mas eu, antes de ser professor da COP, eu me formei em matemática na UFRJ, há muitos anos atrás, e trabalhei 5 anos no mercado financeiro, avaliando coisas, bolsa, open market, há muitos anos atrás, e isso aqui, por eu ser matemático e ter trabalhado no mercado financeiro, avaliar o valor das coisas, eu sei que é uma coisa que me acompanha há 30 anos. E, tradicionalmente, e até hoje é assim, isso aqui é uma revista super conceituada na área de economia, investimentos, finanças, que é a Exame. Os métodos que a gente usa para calcular o valor de uma empresa, de um empreendimento, são isso aí: fluxo de caixa descontado, que é você estimar qual vai ser a sua receita e a sua despesa, né, no futuro, e trago isso para o valor presente, descontando uma taxa de juros aí, que é o caso de a gente entrar em detalhe. E aí eu vou ver qual o valor dessa empresa, que vai ter esses desembolsos e essas receitas nos próximos 5 anos. Como é que eu comparo todas essas empresas, eu faço essa estimativa para todas as empresas e vejo qual que vale mais hoje, a partir de trazer esse... Tem umas que demoram muito a ter receita, tem um investimento muito grande durante 1 ou 2 anos, mas depois tem uma receita alta no 3º, no 4º, no 5º ano. Outras que já tem essa coisa mais equilibrada desde o 1º ano. Então, como é que eu comparo empresas que vão ter um comportamento da receita e da despesa tão diferente? Fazendo isso, esse cálculo aí, do fluxo de caixa descontado, que é um dos mais utilizados até hoje nessa fazer avaliação de empresa. Uma outra maneira é avaliação por múltiplos. Assim, eu não sei exatamente como é que funciona aquela empresa, mas eu comparo os dados que eu já tenho de uma empresa parecida, que atua no mesmo setor ou que tem o mesmo porte. Então, uma comparação, assim, ou pegando outros exemplos de empresas que eu acho parecidas àquela, para poder avaliar quanto que vai ser o valor dessa empresa que eu estou querendo calcular o valor. E, por último, o mais tradicional e o menos utilizado hoje em dia, mas que é a base para Exame, por exemplo, fazer lá a lista dela das 500 maiores empresas do Brasil, que é o valor patrimonial da empresa. Esse é o critério que a Exame usa para dizer a maior empresa. E aí a gente vai para a realidade do século XXI. E a gente vai olhar coisas como, por exemplo, em 2000, o Banespa foi privatizado, eu gosto muito desse exemplo. O Banco Central avaliou na época 1,850 bilhão, e essas empresas participaram do leilão, que foi um leilão fechado de envelope, não foi um leilão aberto, faz aberto, oferecendo esses valores aí. E a pergunta que eu faço sempre é: qual o valor do Banespa? Porque a economia tenta fazer a gente acreditar que eles são uma ciência exata, que existe uma ciência por trás da economia, que, portanto, permite você calcular o valor exato de uma empresa. E, cara, não tem jeito, porque não dá para você imaginar, porque se você diz assim, não, o valor do Banespa é 1,86, então o pessoal do Santander não sabe fazer conta. Ou você diz, não, o pessoal que ganhou o Santander é que sabe fazer conta, então quem não sabe é o Bradesco do banco, porque a discrepância é brutal, é 3 vezes. Perguntaram para o presidente do Santander como é que ele se via diante dessa situação, de ter pago 3 vezes, praticamente 3 vezes e meia, mais do que o seu concorrente mais perto. Ele falou: olha só, eu tinha autorização do board do Santander para pagar 15 bilhões de dólares, bilhões de reais, 15 bilhões de reais pelo Banespa. Eu comprei por menos da metade. Vocês têm ideia de quanto que vai ser o meu bônus, né? Se eu conseguir comprar a empresa por menos da metade do que eu estava autorizado a gastar? Assim, qual o valor do Banespa? Faz o desconto do fluxo de caixa, faz aqueles métodos todos ali que a Exame recomenda a vocês. Vocês não vão chegar a nesse número aqui. Não pode. A discrepância não pode ser tão grande. Tem mais coisa, e coisas essenciais que estão explicando o valor das coisas. E se você
o que os caras estão dizendo é o seguinte: o Santander tem uma estratégia, ser um banco global, ele queria atuar nos principais países do mundo para ser um banco global, para cumprir essa estratégia. A privatização do Banespa foi a última grande privatização de um banco no Brasil, no maior estado brasileiro. O board do banco falou assim: olha, paga 15 bilhões, cara, porque a gente quer entrar no Brasil, vamos entrar logo no principal estado. Se o Bradesco e o Unibanco tivessem incorporado no seu cálculo, quanto significaria para eles impedir a entrada no Brasil de um grande player estrangeiro que podia vir para cá, tomar mercado, cobrar tarifa lá embaixo? Talvez eles tivessem se juntado para comprar o Banespa. A conta técnica de quanto era a carteira, de quantos clientes tinha, quantos podia gerar de receita, foi para o espaço, gente. O fluxo de receita e de custo foi para o espaço diante da estratégia do banco, diante do que ele queria, né? Qual o valor que ele estava vendo no Banespa. O valor de cada um aqui era diferente, a percepção de valor. Então não existe, esse exemplo mostra, eu vou falar disso mais daqui a pouco de novo, é que não, o valor, ao contrário do que a economia tenta nos fazer crer, o valor não é um atributo das coisas. Isso aqui não vale R$1.000. Não é um atributo do objeto valor. Valor é uma coisa que tem a ver para quem? Tem a ver na relação. O valor de uma coisa ou de uma empresa depende para quem. Quando eu vejo pessoas fazerem cálculo de marca, a marca da Coca-Cola, a marca do Itaú vale $1 bilhão. A primeira pergunta que eu faço é: para quem? Porque o Banco Real foi comprado por quem? Para o Santander. No dia seguinte que o Banco Real foi comprado, tiraram todos os letreiros, o nome Banco Real sumiu. Então qual o valor da marca Banco Real para o Santander? Zero. O Santander não comprou o Banco Real por causa da marca. Então quanto que vale a marca do Banco Itaú? Depende. Se for para o Santander, provavelmente vale zero. Porque ele vai trocar o Itaú e vai botar o nome do Santander. Então o valor das coisas não é um atributo das coisas. É uma coisa que depende da relação. O patrimônio. Valor patrimonial para avaliar uma empresa. Ontem, no Nasdaq, o valor do mercado do Google era $528 bilhões. O valor de mercado na Bolsa de Nova York da maior empresa brasileira, que é a Petrobras, $64 bilhões. O Google vale quase 10 vezes mais que a Petrobras. Qual o valor patrimonial do Google? Nada. O Google, de brinco, é uma página em branco com um retângulo vazio no meio. Tem nada. O Google não tem absolutamente nada. Não é dono nem de patente, nada. O valor patrimonial do Google é praticamente o mesmo que eu tenho de patrimônio. Deve ser parecido. Estou brincando, não, é brincadeira. Não estou não, mas enfim, diante do valor do Petrobras, do pré-sal, dos oleodutos, então, nenhum daqueles métodos de fato nos ajuda hoje a avaliar empresas, empreendimentos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente confunde essas duas coisas, preço e valor. Não tem nada a ver com a coisa com a outra. O preço que eu pago por um copo d'água pode ser R$1. O valor daquilo pode ser incomensuravelmente maior ou menor do que esse. Posso, inclusive, não conseguir monetizar o valor de uma coisa. Porque valor, em primeiro lugar, é altamente subjetivo. Ele depende de para quem. Não existe valor abstrato, valor absoluto, genérico, como atributo das coisas. Não existe. O valor é sempre subjetivo. Depende para quem, em que contexto, em que momento. O preço, eu posso dizer, o preço do copo d'água é tanto em função do custo, e tem critérios quantificáveis para eu estimar esse preço. Mas ele é, naquele momento, naquela conjuntura. Valor então, é subjetivo e não é um atributo. Tem outras coisas além do dinheiro envolvido. Se me oferecerem o menos, eu adoro, meu irmão mora em São Paulo. Se me oferecerem o dobro do salário para eu ir morar em São Paulo, eu não vou.
Tem outros valores, tem outras coisas que vão contar nesse processo de eu decidir. Não é o preço, não é só o quanto estou me oferecendo, né? O apartamento que eu morei na minha infância, que eu tenho um carinho, uma memória enorme, certamente para mim é muito maior do que o preço de mercado hoje daquele apartamento, certamente. Então, assim, valor depende das pessoas, é subjetivo. Então, se a gente não tiver essas coisas muito claras na cabeça, a gente nunca vai conseguir valorar dados. Porque a gente vai cair numa maneira antiga de fazer as coisas. Eu vou avaliar as coisas como eu sempre avaliei. E isso não dá mais conta de eu entender a complexidade e o valor de fato. Então, assim, o Facebook comprou o WhatsApp por 22 bilhões. Aí, eu sei que todo mundo aqui, eu vou fazer essa pergunta só para o desencargo. Quem usou o WhatsApp na última 1 hora? Eu nem pergunto mais quem tem. Quem está usando agora, né? Assim, o WhatsApp, ele tem mais de 1 bilhão de usuários no planeta hoje. Agora, vocês que são usuários, nós que somos usuários do WhatsApp, quanto vocês pagaram? Quanto vocês pagam por mês para o WhatsApp? Zero. Qual anúncio que tem no WhatsApp? Zero. Então vocês vão fazer um desconto de fluxo de caixa para saber quanto que vale o WhatsApp. Vamos estimar a receita e a despesa do WhatsApp nos próximos 5 anos. A despesa tem lá, que é o banco de dados, a equipe que está mantendo aquele negócio, não é? Crescente, está cada vez aumentando mais a quantidade de usuário, volume de informação. A receita, a despesa só faz aumentar. E a receita do WhatsApp hoje é 0, daqui a 1 ano vai ser 0, daqui no ano 2 vai ser 0, no ano 3 vai ser 0, no ano 4 vai ser 0, no ano 5 vai ser 0. Caraca, aí eu faço desconto disso. Qual é o valor presente do WhatsApp? Menos bilhões de reais. E o cara paga 22, é louco. É um louco. Ou esse cara está alucinado, não sabe fazer conta, ou a conta que ele está fazendo hoje não é mais essa. Ele não desconta mais fluxo de caixa, ele não faz mais valor patrimonial de empresa, ele não vai fazer mais os múltiplos lá, comparar com outra empresa, porque o valor do Facebook é outro. Se eu não tiver visão de rede e de complexidade, eu não vou conseguir entender o mundo que a gente vive. Porque para o Facebook, que tem um monte de dados sobre quem é o Marcos, quem é a Natália, quem é a Luciana, quem é a Larisa, quem é o Nepô, porque pelo que a gente faz lá dentro, na hora que ele combina esses dados com os dados que ele tem do WhatsApp, onde ele, porque no Facebook ele não sabe se sou eu mesmo, porque eu posso criar um fake, posso criar um perfil falso, vários perfis, mas no meu celular eu ando com esse negócio o dia inteiro. É esse número, 981625965, esse cara é o Marcos, que mora todo dia. Tem um professor da Copa que fez um trabalho para Oi, queria identificar o perfil dos seus clientes do pré-pago. E o pós-pago você tem que ir lá se registrar, né, dar um monte de endereço, telefone. O pós-pago você compra um cartão e sai usando. Mas aí a Oi tem os dados. Ele sabe onde você fez a ligação. E aí, vamos supor que minha linha fosse um pós-pago, ele ia ver o seguinte, cara, todo dia às 7 horas da manhã, o cara liga o telefone na rua. Como é que é o da rua, não? Belisário Távora. Todo dia o cara liga o telefone dele às 8 horas da manhã na rua Belisário Távora. E ao meio-dia, mais ou menos, ele usa o telefone na cidade universitária. E depois de noite, às 10 horas da noite, ele está de novo nessa tal de Belisário Távora. Cara, onde é que esse cara mora? Onde é que esse cara trabalha? O que ele faz durante o dia? Você consegue mapear tudo isso. Então, as informações geradas pelo WhatsApp, combinadas com as informações que o Facebook tem, potencializam a capacidade do Facebook conhecer e fazer dinheiro a partir daí. Ele não precisa ser essa unidade de negócios, entre aspas, do Facebook, vai dar sempre prejuízo, mas pensada dessa forma em rede faz todo sentido do mundo. Pagar 22 bilhões para ter o WhatsApp, certamente ele vale muito mais hoje. E o último exemplo que eu queria trazer, então, eu falei aqui, eu vou falar assim, de empresas, vou falar dos dados um pouquinho no final, mas só para vocês pensarem em avaliação de empresas, falando da Petrobras, que é uma empresa
industrial, do Google, que é uma empresa de tecnologia. Vou falar de uma empresa de agronegócios e vou falar de uma outra empresa que é uma fábrica, a Polaroid, que é da minha geração. Conheceu a Polaroid? A Polaroid era uma máquina fotográfica que revelava na hora. Você tirava a foto e saía a foto. Sensacional. Não tinha que esperar uma semana para revelar a fotografia. Polaroid, em 2008, entrou em falência. Faliu. Acabou. Só que em 2008 já tinha internet. E a Polaroid tinha... A população do planeta é 6 bilhões, né? Depois desses dados atualizados. Quanto? 7. 1% disso, quanto que dá? 700 milhões, né? Não, 700 mil pessoas. 10%, vamos lá, 10%. 7 milhões, 700 milhões. 1%, isso aí, 1% é 7 milhões. 70, desculpa, botou ruim. Pois é, então é menos, é 0,1% da população do planeta, 7 milhões de pessoas são fãs da Polaroid. São 7 milhões de pessoas espalhadas por esse planeta. O que dá, no Rio de Janeiro, deve dar, sei lá, tem 70 caras aqui no Rio de Janeiro que são fãs da Polaroid. E em São Paulo, Araraquara, vai espalhando assim. 70 caras no Rio de Janeiro não viabilizariam ter uma loja da Polaroid no Rio de Janeiro. Uma loja em Araraquara. Esses 7 milhões de fãs da Polaroid estão espalhados no planeta.